Olá, Júlio. Olá, querida. A Islândia tem uma das mais baixas criminalidades do mundo. Na história da polícia islandesa, houve pela primeira vez uma morte em 2013. Ou seja, até aí nunca a polícia tinha tirado a vida a ninguém, o que é raríssimo, não é? Na história de uma instituição como a polícia. É verdade. Agora, a Islândia tem estado em choque com o homicídio de uma jovem de 20 anos e, Júlio, não minimizando o impacto deste choque, deste crime, o que lhe pedia para comentar é isto. Nós vivemos num mundo onde o crime se tornou quase, não direi banal, felizmente ainda não é banal, mas rotineiro. Depois, nos países do norte da Europa, temos outra amostra do mundo, não é? Porque houve investimento nesse sentido também, cultural, económico. Para termos um mundo melhor, é preciso criar bases para isso, não é, Júlio? É verdade, é verdade. E vamos ser justos, porque há estudos feitos, alguns dos quais, diga-se passagem, na Universidade do Porto, não podemos confundir os números com a percepção de risco por parte das populações. Por exemplo, a população portuguesa tem uma percepção do risco da criminalidade em Portugal que é exagerada em relação aos números. Mas isso na nossa sociedade, com os títulos, com as coisas partilhadas, com as parangonas, é inevitável, não é? Agora, quando estava a ver a notícia, uma das coisas que imediatamente me impressionou foi esta gente, em termos de estrutura social, é diferente. E então eu tropecei numa coisa de 2013, muito bonita, que é um estudante de direito americano que fez uma tese sobre isto, sobre a questão da baixa criminalidade. E qual foi, digamos assim, o bife de lombo que ele encontrou na investigação? É que quando ele foi fazer inquéritos aos islandeses e quando foi averiguar a desigualdade social, ele foi descobrir que esta desigualdade social é mínima. Basta dizer-lhe isto. De todas as pessoas que ele interrogou, e foram muitas, apenas 1,1% das pessoas se definiam como sendo da classe alta. E 1,5% como sendo de classe baixa. Todos os outros diziam que era de classe média alta ou classe média baixa ou classe trabalhadora. E ele diz, e isso evidentemente não foi ele que inventou, que esta noção das pessoas de pequena desigualdade social é em si mesma um fator preditivo de menos criminalidade. Porque repara, sendo a Islândia... Não há revolta, não é? E nem mais. Não é? Porque repara, sendo a Islândia um país com 320 mil habitantes por aí, eu fiquei admiradíssimo. Ele tem lá escrito, sabe quantas armas em 2013 havia? 90 mil. Não era por falta de armas. É pela sua não utilização. E imagina a coincidência, outra das questões, um baixíssimo consumo de drogas também. E agora vamos dizer assim, a desigualdade social explica tudo? Não. Mas tem muita importância, e não é por acaso que o Papa Francisco já várias vezes se debruçou também sobre as consequências. E vou-lhe falar de algumas. Olha, consequências da desigualdade social. Pobreza, miséria e favelização. Fome, desnutrição e mortalidade infantil. Aumento das taxas de desemprego. Diferentes classes sociais, repara nos números que eu lhe citei. Marginalização de parte da sociedade. Atraso no progresso da economia do país. Último item. Aumento dos índices de violência e criminalidade. Claro. Eu estava aqui a escrever as palavras revolta, e a revolta leva a uma necessidade muitas vezes de alienação, e aí entramos também nas drogas. Também. Portanto, não havendo essa vontade de revolta, temos um povo mais tranquilo, não é? E quer queiramos, quer não, o simples, entre aspas, porque isto dá-me trabalho, em termos de educação, em termos da cultura que ao longo dos tempos se vai construindo, porque estas coisas não aparecem de sábado para segunda-feira, não é? Mas a noção desta gente que responde a 98% que se sente numa classe social que é equilibrada, evidentemente
tem que diminuir os índices, se quiser, de agressividade. Portanto, podemos estar a falar deste tipo de crimes, não é? Em que uma rapariga apareceu morta numa praia e toda a gente ficou chocada, mas também estamos a falar daquilo que, olha, infelizmente em Portugal é frequentíssimo, que é você chegar a qualquer cruzamento e ver cenas diabólicas entre pessoas que muitas vezes passam, diga-se passagem, peço desculpa do português, passam aos atos. É verdade. Essa agressividade latente, digamos. E a consciência de desigualdades sociais agrava sistematicamente isso. Um beijinho, Beijinho, até amanhã, querida, até Júlio. amanhã.